Os seus jogos estão cada vez mais sem graça ou até mesmo o seu PC Gamer está cada vez mais sem graça. Isso já foi muito discutido aqui na internet, principalmente em outros canais, além do meu, sobre a síndrome do PC Gamer, mas não é sobre isso que iremos falar hoje. Trago uma perspectiva diferente sobre um ponto de vista que eu tive, no qual o MSI Afterburner faz mal para sua cabeça. Você não entendeu, mas vai entender. Assiste o vídeo na moral até o final, que com certeza isso fará diferença no seu pensamento. Beleza? Se você gostar, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal porque ajuda demais. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre a suposta maldição do PC Gamer e como algumas coisas fazem muito mal para nossa cabeça, dentre elas aquela preocupação pelo mínimo, pelo FPS dos jogos. E nesse vídeo a gente vai se aprofundar mais nessa problemática, porque com certeza você pode estar passando por isso nesse exato momento, que é uma coisa que faz muito mal para sua cabeça e também para o seu bolso. É importante termos cuidado. E já que estamos falando sobre cuidado, eu tenho um recado bem legal da Manual para vocês. Como é que tá o seu autocuidado, hein? A Manual é uma empresa especializada no cuidado masculino, oferecendo uma plataforma completa para o tratamento contra a calvície. Você sabia que aos 20 anos você tem 20% de chance de ter calvície e a cada década que passa isso aumenta em 10%? E 60% dos homens vivenciam uma queda expressiva dos cabelos por volta dos 35 anos. Por isso, a Manual oferece um tratamento personalizado, ilimitado, sem custos extras, com acompanhamento clínico por profissionais, tanto para casos iniciantes quanto para casos mais avançados. O tratamento é contínuo e os resultados costumam aparecer por volta do 4º mês. E o melhor é que você não precisa sair de casa para uma consulta médica e nem ir em uma farmácia comprar nenhum tipo de medicamento. Você apenas acessa o site, preenche o formulário e recebe o tratamento na sua casa com uma caixa super discreta e o frete é grátis. E lembrando que o tratamento é personalizado para o seu tipo de caso, então não perca tempo e acesse o link aqui abaixo, preencha o formulário e comece agora mesmo o seu tratamento. Afinal, a sua autoestima vale cada fio de cabelo. E para que você inicie rápido esse tratamento, utilize o cupom MACAROVA que te dá 40% de desconto na sua primeira compra. Olha só que maravilha. É por tempo limitado, então acesse aqui o link abaixo e fixado nos comentários, beleza? Eu faço vídeos na internet há muito tempo e vocês sabem que eu já fiz de tudo. Provavelmente eu sou o canal de informática que mais faz conteúdo nada a ver com informática. E já fiz muitos vídeos review. E uma coisa que a gente sempre vê em vídeos review, inclusive nos meus, é a utilização de ferramentas de monitoramento de FPS, ou seja, o famoso MSI Afterburner. Ele não é 100% o foco desse vídeo, ele é apenas a base. E por que quando eu vou testar uma peça eu preciso utilizar o MSI Afterburner e outros canais também, apesar de não ser a melhor ferramenta? Porque, infelizmente, é um parâmetro que as pessoas querem ver, só que o MSI ou qualquer outro tipo de monitoramento de FPS não é uma boa ferramenta e não deveria ser usado como um parâmetro definitivo. Por quê? Porque para que você saiba se uma peça é realmente boa ou não, estamos falando de benchmark sintético, que são os testes especializados em verificar o desempenho de um hardware. Um benchmark sintético é muito mais restrito e sofre menos com qualquer tipo de oscilação. Então a carga que ele entrega no teste, ela é muito precisa, muito mais do que um jogo, porque um jogo ele tem todo tipo de variação. Então, o benchmark testa a sua placa de vídeo, o seu processador ou memória RAM, tanto faz, te dá uma pontuação, com base nessa pontuação você verifica se esse hardware é bom ou se ele não é. E geralmente esses programas deixam que você compare com outras peças. Você pode comparar com a sua, caso você queira um upgrade, ou com qualquer outra peça que tem no mercado. Só que a pessoa que procura review na internet não está muito afim de saber qual é a pontuação do benchmark. E por isso que os canais usam primariamente o monitoramento de FPS. E, na verdade, o próprio FPS ele não é uma métrica primária. Ele é uma métrica secundária e tem pouca importância no fim das contas. Mas como assim, Felipe? Como é que tem pouca importância eu saber FPS do meu jogo com a minha placa? Isso é maluquice? Você pode hoje pegar qualquer vídeo que tem na internet testando uma placa. Então vamos supor que você esbarre com uma RTX 4060 rodando vários jogos a 100 FPS em 1080p. Você compra a mesmíssima placa porque você viu o seu testador favorito, o seu youtuber, fazer os testes. E quando você coloca no seu computador, o que acontece? Ela não entrega os mesmos 100 FPS. E daí você me pergunta, Felipe, esses testes são manipulados? Não. Quer dizer, alguns são, mas eu não posso provar, mas eu sei que são. Mas eu também não posso provar, então finge que não são. Não é por isso que os testes dão diferença, pessoal. É porque as pessoas não entendem que o seu hardware não é idêntico ao hardware que foi submetido ao teste. Às vezes, até quando é idêntico, tem alguma diferença por algum motivo estranho. Então, você comprou a mesma placa, do mesmo fabricante, igual àquela do vídeo. Só que no seu computador não dá os 100 FPS, às vezes dá 80, 70. Por quê? Porque o jogo ele é extremamente dinâmico.
Então, por algum motivo desconhecido, alguma coisa no seu computador não faz com que esse jogo desempenhe tão bem. O processador não é tão forte quanto, isso já dá muita diferença. Esse tipo de bizarrice acontece. É por isso que vemos, por exemplo, jogos que são muito pesados até em hardwares muito fortes. E a gente chama esses jogos de jogos mal otimizados, quando na verdade, cara, todo jogo é mal otimizado porque ele precisa atender milhões de combinações de peças diferentes e é impossível que ele tenha o desempenho igual em todas. Isso significa que essas métricas são ruins, que os youtubers que fazem esse tipo de conteúdo estão errados? De forma nenhuma. Eu só quero que vocês entendam que o MSI ou qualquer forma de verificar FPS de um jogo não é uma métrica primária, porque a métrica primária é o desempenho em benchmark sintético. Gente, o ser humano, ele é totalmente obcecado e dependente de números. Por exemplo, você já parou para assistir algum vídeo que você estava rolando no feed do seu Instagram, sei lá, e você parou porque você reparou que ele tinha muita view ou tinha muito comentário, isso te deixou curioso. Por que esse vídeo tem 10 mil comentários? Você parou para clicar no meu vídeo porque é um canal que tem números relevantes. Agora eu te pergunto, se esse mesmo vídeo aqui fosse de um canal de 15 inscritos e o vídeo tivesse 10 views e aparecesse pra você assim, do nada no seu YouTube, você clicaria nesse vídeo? Talvez não. Por quê? Porque números são muito importantes. E as empresas, melhor do que ninguém, sabem muito bem disso. E por isso que todo produto que elas lançam geralmente tem um número. Tudo é pautado em ciência, em comportamento humano. É assim que as grandes empresas lucram muito dinheiro. O que explica a pessoa que tem um iPhone 14 comprar o 15, sendo que são praticamente a mesma coisa? O número. É aquele número que carrega o status, é o número 15, é o mais atual, é o mais caro, é o mais potente. Quando a Nvidia lança uma placa de vídeo, o que ela faz? Ela não exibe para você gráficos mostrando que esse novo produto é 30% mais potente que o outro, 40% mais potente do que o da concorrência. Ela não compara inclusive com as placas que ela mesma vende. E por que ela faz isso? Para te induzir a comprar esse hardware novo. E o que isso tudo tem a ver com o MSI? Tem a ver, pessoal, que em determinado momento estamos tão expostos a números que a gente começa a fazer o seguinte: essa placa de vídeo roda 60 FPS? Ou ela roda a mais? Beleza, agora você já parou para pensar quais são as placas mais vendidas do Brasil? Quais são as placas que as pessoas mais têm? Na lista você com certeza vai encontrar RTX 260, GTX 1650, GTX 1050, placas que provavelmente muitos de vocês têm. Se você olhar na Steam, você verá que as placas mais usadas do mundo têm esse tipo de hardware na lista. Tem as placas que já têm mais de 5 anos, sendo as mais usadas. Por quê? Porque o mundo inteiro é muito pobre e não quer ou não pode comprar uma peça mais cara? Não, pessoal. Aliás, não só isso, mas sim o fato de que essas peças provavelmente ainda entregam aquilo que elas precisam. Só que quando a gente foca muito em número, começa a perder o valor naquilo que a gente tem, e esse é o grande problema. Quando eu comecei nesse mundo de PC gamer, de jogos, eu lembro que assim, eu tinha pouco recurso, né? Vocês já sabem muito bem disso. Então, quando eu consegui instalar um jogo de maneira duvidosa no meu computador, eu só queria jogar, velho. Eu não queria saber de EVGA Precision, nem de CPU-Z, nem de MSI, nem de nada. Eu queria jogar. O jogo rodava bem? Tava ótimo. Porque eu lembro que o grande jogo que eu queria muito jogar na época foi o Battlefield 3. E ele rodava com um bug insuportável de áudio que me irritava muito. E esse bug acontecia em hardware fraco com o Dual Core. Eu tinha um Core 2 Duo, passava por isso. Mas eu queria muito jogar. Hoje em dia, a pessoa quando compra o PC ou quando troca de peça já abre o bendito do jogo com MSI Afterburner. E daí que acontece o seguinte: ela divide o seu cérebro entre o desempenho que o PC consegue e o entretenimento. Sendo assim, ela não tem foco em nenhum dos dois, muito menos no prazer que aquilo poderia dar para ela. E com o passar do tempo, algumas pessoas começam a fazer o seguinte: baixar jogos só para ver que o computador roda o jogo. Eu conheço gente que é assim. A pessoa vê um jogo, ela tem um PC potente ou muito potente, ela baixa, às vezes compra pelo jogo, às vezes não, só que ela roda só para ver o jogo rodar em 60, 90, 120 FPS. Depois que ela faz isso, ela não tem mais interesse em jogar. E se em algum momento ela baixar um lançamento, como um Alan Wake, que foi super pesado, esse jogo não rodar no talo igual aos demais, ela já pensa em upgrade
ela fica muito frustrada, ela olha pro PC e não vê mais o valor nisso, ela não se sente mais bem jogando. E isso tem muita relação com essa vontade de ver os gráficos batendo 100, 90 FPS, o CPU com 16 núcleos aparecendo na tela. Isso faz muito mal para nossa cabeça, porque números fazem muito mal para nossa cabeça. E no fim das contas você tem um PC sonhado, você tem aquele PC muito potente, maravilhoso, lindo, aquela coisa maravilhosa mesmo que todo mundo tem inveja. E você não gosta dele. Por quê? Porque ele não tem mais propósito para você. Afinal, a sua busca foi por desempenho e não por diversão. E é importante entendermos essa diferença porque não precisamos de um jogo AAA com gráfico no talo para que a gente se sinta bem. Eu fiquei semanas vidrado num joguinho chamado Hotline Miami, cara. Eu joguei todos, eu fiquei maluco com esse jogo. E provavelmente ele roda numa calculadora, ele é super leve. Então para que você não corra esse risco de que as coisas que você consome percam o tesão porque você está vidrado em desempenho, eu recomendo para vocês 3 coisas. Explore ao máximo a capacidade do seu hardware, nem que seja com overclock, só que tenta explorar mais aquilo que você tem. Às vezes é um jogo ou 2, cara, que não roda bem, mas tem uma gama infinita de jogos que rodam. E a dica número 2 é que quando os seus jogos começarem a rodar mal, explore jogos mais leves. E por último, quando você decidir fazer um upgrade, pesquise primeiro por benchmark sintético e depois por qualquer métrica de FPS. E para finalizar esse vídeo, pessoal, eu quero pedir uma coisa para vocês. Para que você verifique se faz ou não diferença tudo isso que eu estou falando, fica uma semana sem abrir o seu MSI para nada. Se o jogo não tá com nenhum problema, não tá estranho, não abra, só joga. Faz isso por uma semana. E volta aqui para contar se aquele jogo que não tinha muita graça voltou a ter graça na sua vida. Eu espero pelo seu relato ansiosamente. Esse é o vídeo, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. Eu espero que você entenda que não precisa gastar o seu dinheiro toda vez com upgrade, nem com nada, porque você não tem que pertencer a nada. Gaste o seu dinheiro sempre primeiro com você. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui!